Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha só a delícia que a gente vai fazer hoje. Um pão saboroso e muito fácil. Não precisa sovar e a textura da massa fica maravilhosa. Então eu vou começar colocando aqui na tigela uma xícara de leite, 240 ml. Se for no inverno, você pode amornar esse leite para acelerar o processo de fermentação. Mas cuidado, não esquente demais que vai danificar o crescimento da massa. Agora nesse leite eu vou colocar 5 colheres de sopa de açúcar. E vou misturar esse açúcar até dissolver aqui no leite, para a gente poder colocar o fermento aqui. E agora vou colocar o fermento de pão. Vou usar aqui uma colher de sopa bem cheia ou 10 gramas de fermento. Agora vou misturar esse fermento aqui. Agora vou acrescentar aqui o ovo. Só tome cuidado, principalmente no inverno. Se o ovo estiver na geladeira, retira um pouquinho antes, porque se o ovo estiver gelado, ele vai atrasar o crescimento da massa. Então, retira um pouquinho antes. Agora eu vou colocar aqui o óleo, tá? De óleo, eu vou usar 5 colheres de sopa. Se você quiser usar manteiga, margarina, use uma colher de sopa cheia. Agora eu vou misturar aqui o ovo e o óleo. Vou acrescentar aqui também uma colherzinha de chá rasa de sal. E agora, o que eu vou acrescentar aqui para deixar esse pão mais gostoso? Vou usar aqui farinha de milho ou fubá, tá? Eu tô usando a farinha de milho média, se for a fina também pode, ou fubá que você tiver aí na sua casa. De preferência que seja o mais fininho possível. Vou colocar aqui uma xícara cheia, tamanho da xícara 240 ml. Agora vou misturar aqui essa farinha de milho, para ela dar uma hidratada. E agora é só colocar farinha de trigo até dar o ponto que eu vou mostrar para vocês. Então, já vou começar colocando a primeira xícara de farinha de trigo e vou só misturando agora. Já misturei aqui a primeira xícara de trigo, agora eu vou colocar a segunda xícara e continuo misturando. Já troquei o fouet pela colher, porque a massa já começou a pesar. Então agora eu vou colocar a terceira xícara de farinha. Só que essa terceira xícara eu vou colocar aos pouquinhos, para ficar cuidando o ponto certo da massa. E vou só misturando. Ela já tá quase no ponto que a gente precisa. A massa já está no ponto que a gente precisa, então da terceira xícara sobrou um pouquinho mais de meia xícara de farinha. E o ponto dessa massa é esse, ó. Você consegue retirá-la da tigela. Por fora ela não está grudando e pode notar, ó, que está bem fofinha. É esse o ponto da massa. Então você pode colocar a farinha de trigo até chegar nesse ponto. Assim você pode usar qualquer tamanho de ovo que vai dar certo a receita. Se você cuidar o ponto, ó, não gruda e se juntou toda a massa. Aí você já para de colocar farinha de trigo. E como essa massa não é de sovar, a gente vai deixar ela crescer agora. Então, eu vou colocá-la aqui espalhadinha no prato, para mim saber se ela cresceu.
Agora pro finalzinho eu até misturei a farinha com a mão, que ficou bem mais fácil, para que fique bem misturado. Agora eu vou colocar um paninho aqui por cima, vou levar para um lugar bem fechadinho e vou esperar que ela cresça um pouco. Não precisa ser muito, só um pouquinho. Pronto, gente, deixei descansar aqui uns 30 minutos, tá? Coloquei um saquinho plástico. Agora a gente já pode modelar os pães. Já coloquei aqui um pouquinho de farinha e dividi a massa em duas partes. Você faça conforme você quiser. Pode fazer um pão só ou vários pequenos. Eu vou abrir a massa com um rolo. Mas se você quiser, pode abrir a massa na mão mesmo e modelar o seu pão. Olha que massa boa de trabalhar, gente. Você pode também colocar uns pedacinhos de goiabada na massa, fica maravilhoso. Agora eu só vou enrolar aqui a massa, fazer um rolinho com ela. Olha como é fácil. Agora dou uma ajeitada aqui, aperto ela um pouquinho e giro. Aqui tá querendo soltar, eu dou uma ajeitadinha. E pronto, ó, gente, tá pronto o nosso pãozinho. Pronto, já coloquei os dois pães aqui. Agora eu vou levar novamente para um lugar bem fechadinho, porque eu preciso que esse pão cresça. E aqui na forma eu só untei com um pouquinho de óleo. Aqui o pão já cresceu. Se o dia estiver frio vai demorar mais, tá? E se for no verão vai ser bem rápido. Agora eu vou fazer aqui uns detalhes com uma gilete, pode ser uma faquinha bem afiada. Pronto, gente, já fiz os cortes aqui no pão. Agora peguei aqui um ovo, clara e gema, e vou passar aqui por cima. Só mistura a clara e a gema. Já pincelei aqui o ovo, agora vou polvilhar a mesma farinha que eu usei na massa. Coloquei aqui na peneirinha e vou colocar aqui por cima. Pronto, já polvilhei a farinha de milho. Agora eu vou levar para o forno a 200 graus. Olha, gente, esse pãozinho acabei de tirar aqui do forno, tá um cheirinho maravilhoso. Agora eu só vou esperar ele esfriar um pouquinho pra gente cortar. Aqui no meu forno para assar esse pão levou entre 35 a 40 minutos a 200 graus. Só nos resta cortar esse pãozinho. Vou cortar aqui uma fatia. Olha a fofurinha, gente, que maravilha. E olha essa massinha, super fofinha, uma massa úmida, gostosa. Olha isso, gente, vou tirar um pedaço aqui. Nossa, gente, que pão gostoso. O pão que leva fubá na massa fica saboroso, não tem assim o que falar de um pãozinho assim. Olha a fofurinha. Então tá aí, gente, um pãozinho sem precisar sovar, super fácil e muito gostoso. Um beijo e tchau!